Nicolás Maduro diz que haverá banho de sangue e guerra civil caso não vença as eleições. O presidente venezuelano deu a declaração durante discurso de campanha em Caracas, quando também usou o termo fascistas, sem especificar a quem se referia. Para falar um pouquinho mais sobre a expectativa para a semana que vem na Venezuela, a eleição da semana que vem, recebemos José Benedito Júnior, especialista em relações internacionais. Professor, bom dia e muito obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael. Eu que lhes agradeço. Bom dia a todos que nos acompanham também. Por que o presidente, ou ditador, Nicolás Maduro coloca as coisas nesses termos? Ele percebe uma iminente derrota, segundo diagnosticaram pesquisas de intenção de voto recentes, ou é o tom habitual que ele costuma usar para se referir à possibilidade de adversários o derrotarem, professor? As duas coisas podem estar corretas. A gente tem que pensar que é a primeira vez que a oposição ela ganha força, uma força considerável na Venezuela, e isso pode causar um desespero em Maduro. Então, como todo e qualquer ditador, ele não quer perder o poder e ele está jogando da forma mais extrema possível para que esse poder se mantenha, né? A gente veio acompanhando que ele fez vários atentados à oposição, em especial a Maria Corina Machado, que ela é um grande motor da campanha do Edmundo Gonçalves. Então, diante de tudo isso, a gente percebe um governante Maduro muito inseguro e muito preocupado, justamente porque as pesquisas elas têm demonstrado uma possível vitória com folga da oposição de Maduro, da oposição de Maduro. Mas, professor, há chances reais de essa oposição não só ganhar as eleições, que é o que indicam, então, essas pesquisas eleitorais, mas de levarem, de fato, essa eleição, de assumirem a Venezuela? Existem, sim. Se formos considerar que essas pesquisas estão corretas, vamos colocar aqui como exemplo o Instituto Delfos, que recentemente levantou que a pontuação da oposição é de 59% contra 24% aproximadamente de Maduro, a gente pode verificar que existe sim essa possibilidade real, porém a gente precisa também levar em consideração que é possível que hajam falhas em institutos, em pesquisas eleitorais. Claro que quando a gente fala de uma falha tão grande, desses números tão distantes, uma falha é menos possível, mas a gente ainda sabe muito pouco sobre as metodologias, sobre como essas pesquisas estão sendo conduzidas. Mas sim, existe uma grande possibilidade de que a oposição vença caso essas ocorrências sigam da forma como a gente está acompanhando hoje, observando a situação na Venezuela. Professor, a Justiça Eleitoral brasileira vai mandar 2 observadores para Caracas no próximo domingo para acompanharem a disputa. É uma decisão difícil, seja ela qual for. Não participar é afastar de vez a Venezuela da possibilidade de tentar trazer o país para um ambiente democrático. Participar é o risco de legitimar, de carimbar uma eleição sobre a qual pesam seríssimas dúvidas. Como é que o senhor avalia a decisão tomada pelo TSE? Eu acho que foi bastante prudente o envio do TSE para a Venezuela, embora a União Europeia não esteja presente lá para acompanhar as eleições. O Brasil, como um país vizinho, um país que existe uma relação devida a estar na América do Sul com a Venezuela, e a pedido do convite, é importante que o Brasil se faça presente. Acho pouco provável que o desenrolar disso respingue no Brasil, porque a qualidade do Brasil nessa situação é de observador de como a eleição vai ocorrer, né? O que poderia gerar uma certa dúvida, um certo desconforto para o Brasil, é que caso Maduro venha ganhar o pleito, caso venha perder o pleito, de como ocorreria essa transição de poder.
realmente seria um ponto aí para a gente observar. Agora, professor, eu queria perguntar para o senhor, pedir, na verdade, para o senhor trazer para a gente um pouco quem é esse opositor de Maduro, que, segundo a pesquisa até que o senhor mencionou, tem 59,1% das intenções de voto. Quem é Edmundo González Urrutia? Bom, Edmundo, ele já tem uma carreira política estabelecida na Venezuela. Ele foi embaixador na Argentina e na Argélia. Então, ele já tem esse traquejo político, não é algo novo para ele. Porém, no começo, ele não era um nome que tinha muito destaque no país. Quem, de fato, tinha destaque era a Maria Corina Machado. Ela, sim, ela tem uma longa data de política, se posicionando como opositora do governo Maduro, porém, ela sofreu uma série de sanções, uma série de ataques, que fez com que ela se afastasse da disputa. Então, quando entra Edmundo, ele vai ser impulsionado, ele vai ter por trás Corina, que ela vai servir como um motor para a campanha dele. E é justamente essa sinergia, é justamente essa parceria que vai fazer com que González seja conhecido tanto na Venezuela quanto fora da Venezuela, a ponto de colocar em risco aí o terceiro mandato de Maduro, que é um governante que está aí há 2 mandatos no governo da Venezuela, 2 mandatos, 6 anos cada, né? Que já herda um governo de Chávez, ou seja, a gente está falando de muito tempo no poder e a gente vê surgindo aí a Corina e González juntos fazendo uma frente que chama a atenção do mundo inteiro. Agora, professor, o senhor acredita em banho de sangue caso Maduro perca a eleição? O senhor acha que as coisas vão chegar a esse ponto? Eu não duvido, porque o Maduro ele vem colocando uma série de empecilhos para que ele não perca o poder, algo que é muito comum em ditadores. A gente pode acompanhar, a gente acompanhou que a própria Marina Corina ela sofreu ataques, carros vandalizados, o chefe de sua segurança foi sequestrado semanas antes da eleição, do dia 28, que está aqui, né, já, colocando a vida dela em risco. Os freios do carro foram cortados. A gente tem uma milícia venezuelana, a milícia bolivariana, muito forte, com apoio do Maduro. Ele também é muito alinhado com as Forças Armadas. Então, a gente está diante de um governante, de um ditador, que ele tem aí uma herança de Chávez, tem seu legado também, que não é pequeno, né? São 2 mandatos, cada um de 6 anos. Então, a gente pode, de um governante como esse, a gente pode esperar tudo. Claro que esse pronunciamento dele é bastante extremista, banho de sangue e guerra civil. Talvez a gente não chegue, talvez a gente não presencie tal ponto extremo, mas caso ele venha a perder, a gente espera a gente acredita na possibilidade de que ele venha dificultar o máximo na transição do poder, e essas consequências podem chegar a conflitos internos no país, sim. Nós conversamos com José Benedito Caparros Júnior, especialista em relações internacionais. Muito obrigado pela entrevista, bom domingo e até a próxima. Eu agradeço.